Paz seja convosco, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Alex, deixa eu me enquadrar melhor aqui para facilitar. Junto com vocês mais uma sexta-feira, com muitas saudades de vocês. Hoje estava revendo as fotos aqui e a saudade bateu mais forte. Eu vou esperar a galera começar a chegar para a gente poder falar um pouco a respeito disso. Quero saber como foi a semana de vocês, foi bem? A minha foi mais uma semana de cativeiro também, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Aqui comigo a igreja, o Pai seja convosco, igreja. Amém. A Novi. Amém. Se é pra Jesus, faz com força. Amém. Aleluia. Então, Anunciata, seja bem-vinda. Essa semana a gente, principalmente nós da nossa igreja local lá do Jardim das Flores, estamos bastante tristes, né? Uma pessoa que era membro desse grupo, pastora Doralice dos Anjos, infelizmente faleceu. E foi muito triste. Hoje eu estava dando uma olhada, né, no grupo, né, na parte administrativa, e eu vi que ela participava bastante. E eu tô muito assim, a gente tem que concordar com os planos e com a vontade de Deus. Mas é muito triste, né? Eu acompanhei o velório dela com o nosso reverendo Francisco. Triste, tem que ser tudo correndo, a família não pode se despedir direito, mas eu creio que lá no céu teve festa quando a pastora chegou e graças a Deus deu pra gente fazer o ofício, a família se despedir, mas graças a Deus a gente teve a possibilidade de ter experiências em vida com ela que foram recompensadoras, né? Vou dar um tempinho pra galera chegar. Vocês gostaram da aula de terça? Se vocês gostaram, deixa aí o seu comentário. Não esquece de convidar a galera. Hoje é ministração, hoje é palavra. Hoje a gente vai falar a quem pertencemos. Vamos perguntar a quem nós pertencemos de fato, né? Será que nós pertencemos a Deus tanto assim? Será que nós pertencemos a nós mesmos? Vamos saber, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? E muito mais, a gente vai descobrir que nosso objetivo fim da nossa vida é glorificar a Deus e pertencer a Ele de uma forma integral e completa, né? E eu gostaria de saber também gostaria que vocês deixassem aqui, se fosse possível, se vocês têm algum pedido de oração também nesses dias, né? Pra gente saber se vocês gostariam que a gente fizesse alguma oração para alguma pessoa específica, alguma causa específica, além daquelas que nós já oramos. Wanda, Daiane e Edmar, meu querido, sejam bem-vindos. Prepara um estudo para nós aí, Edmar. Espero vocês, hein? E se vocês tiverem uma causa, uma oração para vocês fazerem, um pedido de oração para fazer, gente, só deixar nos comentários, que na medida do possível eu vou dando uma olhadinha aqui e a gente vai colocando, né, o nosso pedido de oração. E eu não vejo a hora, gente, de estar junto com vocês de novo, de estar perto, né? Nas nossas reuniões, abraçando todo mundo e no final comendo aquele monte de coisa gostosa que a gente leva, faz aquela mesona, aquela comunhão, o partido do pão. Eu não vejo a hora. Amém. Deus abençoe também a sua vida. Vou orar por você, viu, Wanda? Estará nas nossas orações, em nome de Jesus. Enfim, a gente, né, confraternizava muito. Sexta-feira já era nosso dia, né? A gente já reservava para que a gente pudesse adorar a Deus, celebrar a vida e comer um pouquinho também, né? Sair da dieta, né? E eu comia bastante, né? Surgiu comentários aqui na aula, umas risadinhas aí que eu não gostei, mas amém. Paz, Verônica, Daniel, seja bem-vindo. Minha esposa tá falando que ela quer que o nosso amor seja forte que nos botões da minha camisa. Amém. Eu não entendi a piada, mas amém. Vamos lá, né? Não tem. Ela falou assim que não tão forte assim. Não, tem que ser forte. Tem que ser forte.
Seja minha chefa tá indo, que tá conosco aí. Vamos nos surpreender hoje, em nome de Jesus. Então, gente, hoje a gente vai falar um evangelho que a gente costuma pregar lá no nosso grupo, né? Um evangelho de confronto mesmo, existencial, pra gente ter uma fé racional, uma fé com reflexão. Minha filha, ela gosta de participar, vocês sabem, né? E principalmente à noite, que ela fica o dia inteiro quietinha. À noite ela desenvolve até idiomas novos, né? Paz seja convosco, Elaine. Então a gente vai ter aquele padrão de fé que a gente saía de lá tentando mastigar, tentando digerir, mas que é importante que exista para que a gente possa crescer tanto na graça como no conhecimento de Deus, né? Para que a gente possa a cada vez mais nos aproximar da estatura do varão perfeito que é Jesus. Amém? Então a gente vai fazer uma oração agora para o início dessa nossa ministração de hoje com vocês, tá? Igreja, oremos. Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, pela sua presença, pela sua graça, pela sua misericórdia conosco, Deus. Que o Senhor venha trazer o conforto, Pai. Que o Senhor venha atender as necessidades dos teus filhos em oração, Pai. Que o Senhor venha em encontro das necessidades da Wanda, Pai. Que o Senhor venha confortar o marido da Doralice, Pai, o Márcio. Que ele possa ser cheio do Espírito Santo nesse momento de tanta dor, Pai. A família toda, Senhor, as filhas. Deus, a igreja que sentiu demais também. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, um dia nos encontrar de novo, Pai. Deus, que o Senhor venha, Senhor, cuidar das nossas vidas, da nossa mente, do nosso coração. Que o Senhor venha aliviar nesse momento as nossas angústias, Senhor, os nossos pesos das nossas vidas, Senhor. Para que nós possamos se sentir nos seus braços, Deus. Nos abandonar em seu amor e ouvir a sua voz, Senhor, em todo o tempo. Deus, vem com a paz que excede em todo entendimento, Senhor. Silencia todas as vozes que tentam tirar a nossa concentração nesse momento tão precioso. E que nós possamos, Deus, ao final de tudo isso, estar mais próximos de Jesus, mais parecido com Ele, Senhor. Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço, já agradecendo, Deus. Eu quero que esse dia hoje seja um dia especial, não só para mim, mas para todos aqueles que vão assistir, Senhor. Que o Senhor venha despertar no coração de cada um deles a necessidade de pertencer ao Senhor, de pertencer a Jesus e esquecer todas as coisas que nos amarram a esse mundo tão tenebroso, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, todos aqueles que têm que sair para trabalhar, Pai, que o Senhor venha cobri-los com teu sangue. Abençoe aqueles também que não estão podendo trabalhar, que o Senhor gere provisão, Pai, que nós possamos estar atentos, Senhor, às necessidades dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Pai, Pai, leva cativo, Senhor, todo o nosso pensamento, a sua obediência agora, Pai, que nós possamos ouvir a sua voz e aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sejam bem-vindos aí, Flávio, pessoal. Vamos iniciar nossa mensagem de hoje. E hoje a gente vai falar sobre a quem nós pertencemos de fato. A quem pertencemos de fato, né? O que é aquilo que rouba as nossas atenções, que fazem com que a gente concentre toda a nossa energia de vida em prol daquilo? O que é? Será que é de Deus? Será que nós lutamos e nos sacrificamos pelas coisas desse mundo? Né? Deus, ele pede um sacrifício humano lá em Romanos 12:1, e esse sacrifício são os nossos corpos, as nossas vontades, né? Que a gente deixe tudo de lado e possa centralizar em nossa vida a Jesus Cristo, né? E essa é a grande reflexão das nossas vidas. Temos vivido um cristianismo parecido com a expectativa que Deus tem para os cristãos, né? Muitas vezes a gente é acostumado, né? Costumo falar que nós somos a geração milagre, né? E a geração milagre, ela tem uma coisa que é bem peculiar, né? O cara tá com 15 anos, ele tá soltando pipa, em vez de estar estudando. 18 anos, em vez de estar na faculdade, ele tá nas gatinhas aí no mundo. Né? 25 anos, ele tá curtindo a vida doidada. Aí 30 anos ele se converte e vai para a igreja pedir um milagre para que Deus abra uma porta de emprego para ele, porque o mundo é cruel. Será que a vida dissoluta dele não é mais cruel do que o próprio mundo, né? Será que aquelas coisas nas quais ele pertencia antes de Jesus não moldaram o estilo de vida que ele tem hoje? Que nós possamos refletir a respeito disso, né? Nós possamos ter uma fé inteligente, né? Uma fé que a gente saiba
a responsabilidade humana. E não que a gente não crê, a gente crê em milagres, mas o milagre é o impossível quem faz sou eu e você. Trabalhar, estudar, perseverar, isso são atitudes dos filhos de Deus, né? E outra, vou dizer alguma coisa mais profunda para você. Nós não podemos ser apenas um funcionário, nós devemos ser o melhor funcionário. Nós não podemos ser apenas um bom aluno, nós temos que ser o aluno nota 11, né? O melhor aluno. Então nós temos que dar testemunho e glorificar a Deus com a nossa vida, né? Quando a gente pertence a Deus de fato, quando nós pertencemos ao Espírito Santo do Senhor, nós fazemos tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ter excelência, né? Como eu digo sempre quando a gente se encontra com a Sil, nós temos que andar a segunda milha, né? Nós temos que ir um pouquinho além do que o natural faz, do que as pessoas comuns estão adaptadas a fazer, né? Mas o tema de hoje que a gente vai debater aqui, que a gente vai falar, debater não, porque não é aula, nós vamos ministrar hoje, a quem pertencemos de fato, né? E eu vou iniciar esse sermão com uma pergunta assim que vai incomodar algumas pessoas. Vai assustar principalmente aquelas pessoas de ego centralizador, né? Aqueles né, egos absolutos, né? Aquelas pessoas que acreditam cegamente que estão no controle, quando na verdade ela é totalmente controlada pelos seus impulsos e desejos, pelas coisas que ela tem, né? Você pensa que você tem um carro e uma casa? Não, a casa te tem, porque você vive para ela. Você vive para o carro, você vive para o seu consumo, você vive para sua satisfação, não é o seu eu, a sua subjetividade que você está alimentando, é o seu desejo, né? Você está ocupando espaços na sua vida com coisas superficiais, né? E a pessoa centralizadora, ela tem essa dificuldade de entender que ela tem essa necessidade de posse que ela tem, ela só é suprida com pertencimento, com você pertencer a algo, a Jesus, pertencer a Deus, amém? Nós somos apenas peregrinos nesse deserto que se chama vida. Deserto que se chama vida, né? Parece uma frase, parece um paradoxo, né? Mas na realidade é. Na realidade, assim, na existência humana não há nada mais solitário e absolutamente solitário do que a sua vida individual, né? Você se relaciona com pessoas, com seus afetos, mas na realidade você passa mais tempo aqui dentro do que nos seus afetos. Então você vive num deserto de solidão. A sua vida, a vida do ser humano é um deserto de solidão. Solitude, né? Vamos colocar a palavra correta, de solitude, uma solidão planejada, né? E que solidão em si faz mal e nos deixa mal. Mas a gente tem que saber que nessa vida ela precisa estar estruturada. A palavra do Senhor fala que nós devemos construir a nossa casa na rocha, né? E essa rocha é Jesus Cristo. A gente não pode nunca se perder no deserto que se chama vida, amém? Somos conduzidos por impulsos e desejos, afetos e pulsões que nos projetam a dores e frustrações. Não somos os verdadeiros donos de nós mesmos, né? A nossa vida ela é conduzida por desejos, por pulsões, por impulsos, né? E muitas vezes esses impulsos fazem com que nós façamos coisas que nós não queríamos fazer, que estejamos em lugares onde não deveríamos estar, onde não desejaríamos estar, né? Esse impulso que o ser humano tem, que a gente controla somente em Deus e através do domínio próprio, é o grande provedor de sofrimento nas nossas almas, na nossa existência, sabia? 80% das atitudes que tomamos são por impulso. Eu vou comer um pouquinho, você acaba comendo um pocão, né? Eu vou comprar só uma blusinha, acaba comprando metade da loja. Então isso daí é falta de domínio próprio, é falta de uma comunhão mais plena com o Espírito Santo, né? Nós somos lançados numa sociedade de consumo, né? Nós somos prisioneiros dos desejos que provocam na gente, né? Por que nós somos assim? Porque a nossa carne ela é desejosa de satisfação, a nossa carne ela é desejosa de prazeres, a nossa carne ela é hedonista, né? Ela é hedonista, ela é hedonis, né? O Deus do prazer, ela só deseja.
ela nunca está saciada, ela nunca está plenamente saciada. E nós sabemos que a carne é o nosso maior conflito. A nossa verdadeira batalha espiritual começa dentro de nós, né? Não adianta a gente fazer uma batalha matando demônios e principados e potestades se você não tem o seu próprio domínio, se você não é dono de si, se você não pertence a Jesus, se você pertence ao mundo, às coisas, os desejos do mundo. Nós temos que ter esse autocontrole, amém? Esse desespero de se sentir uma folha seca viajando ao vento produz em nós decisões equivocadas, um desejo existencial de pertencer a alguém ou a algo. E muitas vezes esse desejo de pertencer nos coloca nos braços das pessoas erradas, né? Nos coloca na roda dos escarnecedores, porque nós queremos pertencer a algo, nós queremos participar de algo, né? Isso faz parte da existência humana, né? E quando a gente não conhece a Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, né? Quando a gente está no caminho, que é Jesus, o caminho cuida de nós. Eu coloquei um post esses dias aí que fala sobre isso, né? O caminho é Jesus, e esse caminho, e o próprio caminho cuida da gente, faz com que a gente tenha perseverança, fé, permaneça, né? E quando a gente é conduzido pelos nossos desejos, principalmente pelas nossas carências, nós só pecamos, né? A quem pertencemos de fato? De fato, a quem nós pertencemos, né? É tão difícil ter o governo e o controle pessoal. Tem gente que não consegue governar a própria vida e quer governar a vida dos outros. Misericórdia, né, irmão? Vamos orar por essas pessoas aí. A gente não conhece ninguém assim, né? Só lá na Noruega que tem gente assim. Amém? E Jung, ele fala sobre algo que eu falei aqui no início né? Carl Jung, ele fala sobre individuismo, né? Individuação, né? Que a gente tem que deixar de ser imaturos, né? A gente tem que começar a não encontrar prazer em coisas, né? Ser diluído no meio das coisas, mas nós temos que ter um raciocínio e uma consciência um pouco mais elevada para não ser dominado pelas coisas, né? Em vez das coisas pertencerem a gente, nós acabamos pertencendo às coisas, né? Eu pertenço ao meu trabalho, eu pertenço ao meu desejo de estar bonito e aos likes das redes sociais, eu pertenço à satisfação que eu tenho que dar da minha vida para os outros. E quando a gente olha para dentro da gente, na nossa subjetividade, não existe felicidade e prazer algum. A vida se torna um grande deserto, e um deserto muitas vezes que nós estamos totalmente isolados e sozinhos, né? Não pertencendo a nada, mas desejando a tudo e colocando tudo como se fosse objeto da nossa satisfação. Isso é sofrimento, isto é angústia, isso é uma vida miserável, e nós devemos nos libertar desse tipo de pensamento, né? A nossa inconstância, aliada à nossa incredulidade, são as raízes da ansiedade, a qual por sua vez é a raiz de todos os pecados, né? Nós temos uma inconstância, nós amamos muito Deus no momento da necessidade, né? Nós pertencemos a Ti, nós amamos a Ti, mas quando está tudo bem, essa inconstância invade a nossa vida, e rapidamente, da primeira coisa que nós esquecemos é de Deus, porque Deus, Ele tem em si as suas condicionalidades, né? As suas condicionalidades de permanência, né? A nossa renúncia, e muitas vezes a nossa renúncia, ela vai mexer na nossa posição de conforto. Então Deus, ele se torna um transtorno na nossa vida, um incômodo na nossa vida. É difícil a gente assumir isso abertamente, né? Abrir a boca e dizer: Deus, olha, aqui você não mexe. Mas é isso que acontece nas nossas vidas. Nós temos um padrão de entrega parcial, né? Nós entregamos a Deus só aquilo que nós desejamos que Ele controle. Mas na verdade, pertencer a Deus é se abandonar no governo e no controle de Deus para as nossas vidas, né? A gente não tem esse hábito de entrar num relacionamento verdadeiro com Deus sem reservas. E é isso que a gente tem que trabalhar nas nossas mentes, no nosso coração. Entrar na presença de Deus sem reservas. A pessoa que ela tem completude em Deus, que ela tem gozo e satisfação na presença de Deus, essa pessoa, ela é feliz apesar das circunstâncias.
porque ela encontrou uma felicidade que é inesgotável, que é o próprio Deus, amém? E a quem? Mais uma vez eu vou perguntar, e durante essa ministração eu vou perguntar várias vezes, a quem nós pertencemos de fato? A quem nós pertencemos de fato? Será que nós pertencemos à negatividade? Né? Nós somos aquela pessoa que antes de começar já deu errado? Antes de você pensar a respeito do assunto, você já, não vou conseguir, não sei, não posso, não vou. Então existem pessoas que elas pertencem ao ambiente da negação. Ela nega o perdão de Deus pela vida dela. Olha, eu até aceito Jesus e quero Ele na minha vida. Eu sei o que eu fiz, eu não me perdoo, né? Eu não vou conseguir ter uma vida na presença de Deus, meu irmão, nem eu vou conseguir. A permanência na presença de Deus, quem sustenta é Ele. Não somos nós. Nós devemos nos abandonar e confiar. Nós devemos deixar esse pensamento, esse negativismo, né? Aquela pessoa que chega no projeto, tá todo mundo feliz, todo mundo, vamos pôr em prática, e a pessoa chega, não sei não, hein, mas isso aqui, já chega jogando areia. E tem gente que pertence a esse tipo de pensamento, a esse tipo de filosofia de vida, a filosofia da negatividade. É aquela pessoa que ela anda com a nuvem negra em cima na cabeça. Ela já não tem prazer em realizar nada, porque na cabeça dela nada vai dar certo. Irmão, essa frustração que te faz você pensar assim, você tem que deixar ela para trás, você tem que abandonar da sua mente essa bagagem emocional. Amém? Vamos lá. Não se deixe possuir pela negatividade. Você não pertence a essa ambiência. Esse controle existencial afeta as pessoas que te cercam. Seja bênção, cultive fé e perseverança e leve amor onde você vai. Olha, quando na sua boca vier, não vai dar certo, engole se não vai dar certo. Experimenta, irmão, porque você pode se surpreender quando der certo. E você pode falar, daqui pra frente eu nunca mais serei negativo. Eu nunca mais direi não antes de fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque você vai acabar no deserto da vida sozinho. Sozinha, sofrimento, angústia e dor na solidão. É só isso que você vai produzir na sua vida. Você vai ser uma nuvem negra que ninguém vai querer estar perto, irmão. Então isso a gente deve cuidar. A gente deve cuidar na nossa bagagem emocional. Deu errado uma vez, na outra pode ser que dá certo. Irmão, se permita. Amém? Seja diferente. Seja uma pessoa que rompa suas próprias cadeias. Que tem essa força dentro de você. E é o próprio Espírito Santo de Deus que coloca essa força dentro da gente. E eu estou só introduzindo, já a gente chega no texto de leitura já, tá? Amém? O amor cura as feridas, transforma vidas e faz do mundo um lugar muito, muito, muito melhor para você viver, amado. Amém? Alguém aqui já teve pensamentos negativos? Não vou. Não vou. Vamos pra praia esse final de semana, amiga? Acho que vai chover. Sabe aquela pessoa que ela tem uma desculpa negativa antes de qualquer resposta que ela te dá? Irmão, se chover, vai tomar banho de chuva na praia, não tem problema nenhum. Viva a vida com excelência, viva a vida a cada momento, curta as coisas boas da vida, amém? Glorifique a Deus com a sua vida, uma vida em alto nível, amém? A quem você pertence? Eu conheço um bocado de pessoas que pertencem às mágoas, né? Você vai conversar com uma pessoa, você entra sorrindo e você sai chorando, sai destruído. Por quê? Porque tanta coisa aconteceu na vida daquela pessoa, tanta coisa ruim aconteceu na vida. E eu vou dizer pra você, irmão, é verdade, as coisas ruins acontecem nas nossas vidas. Mas as nossas vidas, elas não devem ser construídas em cima de alicerces fracos, de coisas ruins. Nós devemos olhar para o alto e acreditar que o nosso socorro ele vem do Senhor, viver novas experiências, seguir a vida adiante. Aconteceram coisas no seu passado que marcaram você de uma forma dolorosa. É hora, irmão, de você começar a abrir mão dessas coisas, né? Pega aquela sua bagagem emocional ali, tira essa coisa de dentro agora. As mágoas, elas só fazem mal a você. Muitas vezes a pessoa que te magoou já morreu, a pessoa que te magoou está vivendo a vida dela tranquilo e feliz, e você está dentro dessa gaiola que você mesmo criou. Irmão, perdoa. Irmão, abra mão de toda a dor que anda na sua vida.
tenha experiências de cura na sua vida, de libertação na sua vida. E comece agora. Se é pedir perdão, peça perdão. Se é perdoar, perdoe. Você vai ver que você vai sentir o seu fardo mais leve. Assim como Jesus perdoou a gente tem que perdoar aqueles que nos ofenderam também, né? Isso é um ensinamento do próprio Jesus. E nós temos que entender isso daí. Evite sentimentos corrosivos. A mágoa, ela é um sentimento que corrói o ser humano por dentro. Eu garanto que nesse grupo me assistindo hoje, ou até aqui na igreja, a gente tem alguma mágoazinha aí. Amém, igreja? Então a gente está abrindo a nossa malinha do peso, né, emocional, das cargas emocionais, e está jogando isso fora. Você nunca terá um relacionamento com Deus de plenitude se você arrastar mágoas, arrastar dores para dentro desse relacionamento. Você vai adoecer esse relacionamento, e não só com Jesus, nos seus relacionamentos, nos seus afetos. Não interessa o que as pessoas fez com você. Quando você está com outra pessoa é tudo novo. Quando você está com outros relacionamentos, outros amigos, é outra coisa. E quando é da família, irmão, eu falo para você sobre individuação, sobre o nível de consciência mais elevado. Irmão, o poder está na mão de quem perdoa. Perdoe. Se liberta dessa corrente, se liberta desse sofrimento que te persegue há tanto tempo. Esse sentimento corrosivo, né? Evite sentimentos corrosivos como o rancor, a raiva e a mágoa, que nos tiram noites de sono e em nada afetam as pessoas responsáveis por causá-las. A mágoa é uma prisão onde você é a única vítima do seu próprio ódio. Então você produz o ódio, e esse ódio que você produz te corrói. Ele não faz mal para mais ninguém, só para você. Tem gente que já acostumou há tanto tempo viver nessa ambiência de dor que ele sofrer calado para ele é o natural. Ele não sabe viver sem estar sofrendo alguma coisa. Então, irmão, é momento agora da gente se libertar dessa carga, dessa pedra pesada da mágoa das nossas costas. Irmãos, é melhor ser alegre que ser triste. Lembra da música? Não é verdade? O que vocês acham, igreja? Amém ou não amém? É melhor ser alegre do que ser triste, irmão. Escolha o bem. Lembra da ministração que nós fizemos? Acredito que foi a penúltima ministração que nós fizemos presencial. Que Deus, ele fala, olha, escolha a vida, escolha a mim, escolha a Deus. Porque o Senhor, ele tem uma alegria que o mundo não pode roubar, que nem a morte pode nos tirar. Não é a mágoa que vai nos afastar dessa alegria de Jesus. E se você não tem força dentro de você para perdoar, irmão, se você não tem força dentro de você para esquecer essa mágoa, clame ao Senhor que Ele te dará força. Ele te visitará essa noite, irmão. Busque paz, busque vida, busque alegria. Alegria de viver e de se relacionar. Às vezes uma coisa boba. Às vezes você sentar do lado da pessoa e falar, olha, me desculpa. Ou você sentar do lado da pessoa e falar, olha, aquilo que você falou pra mim, seja sincero, seja verdade. Aquilo que você falou pra mim machucou meu coração. Às vezes a pessoa não falou nem por maldade, irmão. Nossos relacionamentos, nossa vida como cristão é construir pontes, né? Que ligam pessoas e não construir muros de isolamento. Nós temos que pensar nisso. Senão nós vamos sofrer. Você vai para a igreja, em vez de adorar o Senhor, você vem nesse momento, em vez de você crescer espiritualmente, você está preso dentro de um calabouço que você mesmo criou, que nós mesmos criamos, amado. Então nós temos que sair dessa ambiência. Culpas. Tem gente que pertence às culpas, né? Teve uma vida dissoluta e hoje não consegue se perdoar. É o mesmo tema que a gente está falando aqui, né? Nós temos que pegar nossa malinha das emoções e começar a tirar as coisas de dentro dela e começar a ter uma vida mais leve, mais viva, né? Amém? As culpas, a principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado, né? Aquela sensação de você estar sempre, de você ser imperdoável. Nem Deus, né? Deus sabe o que eu fiz. Jesus, Ele não quer colocar o seu peso numa balança. Ele não quer dizer o valor que foi pago. Amém? Ele quer te perdoar. Ele quer perdoar você. Aliás, Ele já perdoou você. Basta você se arrepender.
dizer: Deus, me perdoa, que ele pega o seu pecado, as suas culpas e lança no mais profundo abismo. Irmão, é tempo, dá tempo de ter vida, de respirar. Dá tempo. Se Deus trouxer na sua memória agora coisas que você tem que perdoar, culpas que você tem que lançar fora, faça isso o mais rápido possível. Amém? Medo. Tem gente que é escrava do medo. Tem medo de tudo. Tem medo de relações. Tem medo de abrir o coração. Tem medo de enfrentar desafios. Pessoas que são reféns do seu próprio medo, da sua insegurança. A insegurança, ela é terrível, ela oprime o seu próprio sonho. Eu sei que você tem medo, mas você tem vontade de fazer alguma coisa, de se relacionar com alguém. E todas essas cargas negativas aqui do nosso emocional, que fazem com que a gente pertença a esses ambientes tão ácidos, eles estão correlacionados, eles estão ligados. Amém? Então a gente tem que entender que quando a gente se desprende de um, a gente tem que se desprender do próximo e se desprender do próximo, para que a gente possa ter a vida abundante que Jesus nos prometeu. Amém? Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz, têm medo da verdade, têm medo da vida. Isso aqui quem falou foi Platão. Então, quando a gente tem medo de enfrentar os desafios da vida, quando a gente tem medo de enfrentar as verdades, tem gente que não quer mais saber da verdade, não quer saber de um... É muito mais fácil você lidar com um diagnóstico de verdade do que com uma mentira que vai te tornar mais aceitável aquela notícia. Mas nós temos que encarar a vida, encarar as verdades da vida de frente, porque a verdade, ela tem solução. Uma mentira é uma dor que a gente só vai protelar. Então, irmão, não tenha medo, tenha fé. Não deixe que o seu medo ele faça com que a sua fé sucumba. Não deixe que o seu medo aborte os seus sonhos, os seus planos. Não deixe que o seu medo domine você, te tranque dentro de um quarto escuro. Você está perdendo momentos na sua vida irrecuperáveis, irmão. Acredite em Jesus. Jesus, ele faz com que você vá adiante. Ele faz com que você dá o próximo passo, mesmo não tendo chão ali. Ele vai com você, amado. Essa é a grande necessidade. Quando nós pertencemos ao medo, quando nós pertencemos à culpa, nós temos uma vida como a de um pássaro enjaulado. Você vê o mundo, vê as coisas e as possibilidades de realização, mas você tem medo, você não sai, você se sente culpado, e você vê que uma coisa ela está correlacionada com a outra. Amém? O medo, ele se torna uma antítese da fé. O medo é como se fosse o oposto da fé, porque a fé é o firme do fundamento das coisas que não vemos, mas que nós esperamos. Então a gente acredita que aquilo vai acontecer porque Deus disse que vai acontecer. Agora, quando a pessoa tem medo, nem Deus dizendo, ela acredita. Ela é escrava da sua própria limitação. E essa pessoa vai ter muitas dificuldades. Amém? Eu quero que você abra o seu coração nesse momento. Eu sei que você está pensando na sua vida, nas coisas que fazem com que você perca a sua vontade até de viver, amados. Porque você pertence a essas dores. Tem gente que pertence a coisas, existem pessoas que pertencem a sentimentos, existem pessoas que pertencem à religiosidade, existem pessoas que pertencem a coisas tão fúteis que fazem com que elas não vivam, que elas simplesmente sobrevivam. E vai acordar no outro dia de manhã, vai ser a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e a rotina de pertencer às dores vai se tornando um hábito, e a vida dessa pessoa vai se tornando cinza, e a vida dessa pessoa vai se tornando difícil. Irmão, se permita que Jesus entre na sua vida, que Ele traga luz para a sua vida, amado. Em nome de Jesus. Tem gente que é preso ao passado, que pertence ao passado.
Ah, mas no meu tempo. Ah, naquela época. Ah, você não sabe o que fizeram comigo. Então ela vive naquela ambiência. Tem gente que está no século 21 e essa pessoa ainda está com a calça dos anos 70, boca de sino e o cabelo black, porque ela se prendeu naquele tempo. Foi um tempo onde ela encontrou felicidade, irmão. Irmão, viva cada dia, a cada minuto da melhor maneira possível. Não se prenda às coisas que você, os prazeres que você tem, senão você vai acabar vivendo de nostalgia. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: relembrar o passado é sofrer duas vezes. Vamos para frente, novas experiências, e principalmente com Deus. Tem pessoas que não conseguem entrar num relacionamento franco com Deus, um relacionamento total em Deus, porque ela é presa a prazeres, às coisas do passado. Irmão, se liberta. Pega tudo aquilo que não consegue se desvencilhar, se libertar, joga fora, tira da sua mala. Ande com Deus, faça que nem Enoque, ande com Deus. Quando menos esperar, Deus ele vai ter você inteiramente nas mãos dele. Esquece o passado, amado. Sendo ele bom ou ruim, devemos guardar as lembranças boas, guardar as lembranças e aprender a evoluir como seres humanos com as lembranças ruins. E não deixar o passado roubar o nosso presente, destruir o nosso futuro. Amém? Você vê que esses pensamentos, esses sentimentos, essa bagagem que nós temos de pertencer a coisas, sentimentos, eles nos privam de viver, eles abortam o nosso futuro. Muitas pessoas, elas vivem num ambiente de dor há anos, há 10 anos, há 20 anos, tem a vida amarga, vive uma tristeza introspectiva que só ela sabe que ela tem. Ela tem aquele sorriso amarelo quando ela está diante das pessoas, né? Ela sabe disfarçar bem, a personagem dela é bem montada, o avatar que ela cria é bem montada, mas quando é dentro dessa pessoa, onde Jesus conhece muito bem, ele sabe a dor que você está passando, irmão. Ele quer entrar nesse lugar, ele quer transformar a sua vida. Se permita, deixa que Deus seja Deus na sua vida. Deixa que Deus ele entre em cada cantinho, em cada lugarzinho secreto onde você esconde suas dores, os seus pecados, os seus temores. Deixa Deus entrar ali, deixa Deus arrancar aquilo de dentro de você. Deixa Deus plantar na sua vida, nos seus olhos, eternidade, novidade de vida, paz, alegria. Deixa Deus mexer nos seus sentimentos hoje. Nada melhor do que um tempo de quarentena para a gente ter uma reflexão introspectiva mesmo, olhar para dentro da gente, ver tudo aquilo que não está bom, da gente conversar com a nossa própria alma, a gente ter um diálogo com nossas dores, mas olha, vocês não vão me dominar, eu não vou pertencer a vocês. Deixa Deus trabalhar na sua vida, irmão. É um desejo que eu tenho no meu coração, que você tenha uma vida plena, uma vida equilibrada, tanto no sentimental, como no físico, como no espiritual. Deus ele tem que ser Deus em todas as áreas das nossas vidas, amém? Aos erros dos outros, irmão, isso é uma coisa que a gente, infelizmente, é algo que acontece na nossa vida, não é algo planejado nem projetado, né? Mas tem gente que ele vira um especialista um caçador de culpados, né? Seja o autor da sua própria história, irmão. Não é porque alguém fez alguma coisa errada e essa coisa atingiu você que você vai deformar a sua fé, deformar a sua vida por coisas que as pessoas fazem, irmão. Você tem que ter individuação, como eu falei, maturidade. Tem que saber sair, tem que saber se libertar dessas dores. Aí você fala, deve estar pensando, mas pastor, é fácil falar, só o dono da dor sabe o quanto dói. Irmão, eu estou falando para você, a gente não tem uma vida de perfeição, não, nós temos uma vida de dores também, mas o que nos diferencia é a capacidade de saber lidar com cada momento, e a fé em Deus para sair de cada momento, para sair do pântano aí, dos sentimentos ruins, né? Dessas cargas emocionais negativas que nós temos, amém?
Seja o autor da sua própria história. Não seja sequestrado pelo desejo de ser um caçador de culpados, né? E eu tenho uma frase que eu sempre falo nos nossos grupos, na nossa reunião de grupo, de Jean-Paul Sartre. Ele fala, não importa o que de mim, o que importa é o que eu faço daquilo que fizeram de mim. As pessoas podem tentar fazer com que o que quiserem da sua vida. Se você está em Deus, nada vai te atingir. Como diz lá no Salmo, 10 mil cairão à minha direita, 10 mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Quando você tem Jesus, quando você tem Deus na sua vida, irmão, não significa que as pessoas vão parar de caluniar você, de mentir ao seu respeito. Amém? Isso não significa que você estará blindado das coisas ruins, mas significa que você terá uma força, você terá o Espírito Santo que vai fazer com que você passe por todas essas dificuldades e essas angústias e prevaleça e permaneça em Deus, e isso não deforma o seu caráter nem a sua vida. Amém? Lembra dessa frase que eu falei para você. Essa frase é primordial para a existência humana. O importante não é o que fazem de mim ou o que falam de mim, o importante é o que eu faço comigo daquilo que falaram de mim. O cara falou assim, você tá feia, hein? Aí a mulher falou assim, ai meu Deus, será que eu tô feia? Eu quero morrer. Não é assim. Você deve ter domínio próprio. Você deve ter os frutos do Espírito na sua vida, irmão. Você tem que buscar satisfação em Deus, que a opinião dos homens, elas não vão te afetar. As palavras malignas que lançarem contra a sua vida, elas não vão te atingir. Porque você sabe que o seu Redentor vive, e maior é o que está em você do que o que está no mundo, amado. Nós temos que pensar dessa forma, nesse sentido. Amém? Não deixar que as setas do maligno e nem as setas dos malignos nos alcancem, nos destruam. Amém? E as expectativas, né? Expectativas no sentido pejorativo. Tem gente que imagina tanto, projeta tanto, cria um ideário de satisfação em alguma coisa, cria uma expectativa tão grande que quando as coisas acontecem como elas são, ela mesma se frustra. Ela vive num mundo ilusório, ela vive num mundo que não existe. Nós devemos viver no mundo real, irmão. Amém? Que um mundo de falhas, um mundo de defeitos, um mundo de imperfeições. Cada imperfeição faz com que as coisas sejam únicas. E eu não falo imperfeição de caráter, não falo da imperfeição pecado, mas eu falo da vida como ela é. Não espere uma coisa perfeita que vai vir pronta. Seja uma pessoa disposta a encarar os desafios da vida. Amém? E a pessoa, para estar disposta a encarar os desafios da vida, ela tem que estar em Jesus. Porque a natureza humana, a natureza do ser humano é a inércia. É o Espírito que nos põe em movimento, é o Espírito de Deus que nos faz ir avante, é o Espírito de Deus que nos faz prevalecer. Irmão, vocês estão aí? Tô vendo vocês meio estáticos, dá uns joinhas aí para me saber que vocês estão por aí. Amém? O que pertence às expectativas não pertence à realidade e sim às frustrações. Viva a cada dia e a cada momento sem criar ilusões de coisas perfeitas, irmão. Sem criar ilusões de verdade, de felicidades, esse tipo de coisa. Irmão, simplesmente viva a vida. Amém? Eu acho que... Eu vou colocar um exemplo aqui que eu creio do fundo do meu coração que tenha sido uma vida plena, né? Que a vida foi a vida de Abraão, uma vida plena, mesmo ele não sabendo para onde ia, mesmo ele totalmente ali nas mãos de Deus, ele confiou, ele acreditou, ele dava um passo de cada vez, ele simplesmente ia, e cada vez que ele ia, cada passo que ele dava, ele conquistava, ele avançava, ele não ficava parado. Ele não era refém das circunstâncias, amado. Ele não imaginava, não criava, não vislumbrava. Ele fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Isso é pertencer. Amém? Isso é pertencer a alguém. Amém? Esse tipo de sentimento, isso proporciona na maioria das vezes um estilo de vida superficial, um desejo incontrolável de se parecer com algo.
ser parte de algum movimento, de alguma ideologia. Tem gente que busca satisfação em ideologias, né? Em ideologias políticas, né? Em ideologias religiosas, né? E se esquece de Deus, né? Ah, eu vou ali. Por que você vai ali, irmão? Porque eu me sinto bem. Não é porque você se sente bem, irmão. Não é porque você está crescendo. É porque você encontrou um monte de pessoas confusas parecidas com você e você não se sente o único confuso. Será que você está tendo solução para a sua vida ou você está se acostumando com o problema? Amém? Já parou para pensar? Ah, eu estou aqui porque aqui eu me sinto em casa. Porque você já está ambientado na ambiência da dor, em pertencer à dor. Então quando você encontra um monte de gente que é esquisito, como você, como eu, ali que eu vou me encaixar. Irmão, não é assim que funciona. A gente tem que abrir o nosso coração e deixar Deus trabalhar na nossa vida, né? Uma pessoa santa é uma pessoa solitária. É triste de falar, né? Mas uma pessoa que ouve pouco a voz do mundo, poucas vozes do mundo que sussurram em nossos ouvidos, tentando nos destruir, e ouve muito a voz do Espírito Santo. Ouve muito a voz de Deus. Isso nos tira de muita enrascada, mas nós temos que pensar a respeito disso, amém? É muito sério. Muitas vezes nós não desejamos um autoconhecimento ou uma viagem introspectiva ao verdadeiro sentido de tudo, a algo absoluto, a uma vida que encontre prazer supremo em Deus. Nós não buscamos a verdade. Nós achamos que Deus não vai resolver, irmão. Né? Nós somos aquela, que nem eu falei para vocês, nós somos os caçadores de milagres, né? Os caçadores de bênçãos. Por quê? Porque é o caminho mais rápido. Às vezes a pessoa não teve uma vida projetada, uma vida planejada, né? Olha, eu vou estudar, não. Quando tudo deu errado, quando ela não conseguiu dar nada na vida, para onde ela vai? Ela vai buscar milagre. E buscar milagre não é buscar Deus. A gente tem que colocar isso na nossa mente. Porque quem busca Deus, ele já leu lá em Deuteronômio: aqueles que cumprem tudo aquilo que eu tenho ordenado, as bênçãos os seguirão. Ou seja, não é você que persegue a bênção que vai perseguir você, amado. As coisas vão acontecer na sua vida porque Deus vai se agradar da sua vida. Nós somos ensinados ao inverso. Nossa mentalidade, ela é totalmente contrária, né? Quando a gente debate aqui sobre oferecer um culto a Deus, nós achamos que nós vamos receber ali. Não, é a nossa vida que está diante do altar de Deus. É a nossa vida que tem que queimar como incenso. É a nossa vida que tem que queimar aquele que nós pertencemos. E não ele que tem que ficar mexendo os pauzinhos do mundo para suprir as nossas deficiências emocionais, as nossas falhas de caráter. Nós devemos mudar e ser regenerados, aplicar isso nas nossas vidas, abandonar essas velhas práticas que nos fazem sofrer e repetidamente sofrer. Nós temos que nos libertar das amarras do passado, desse mundo tenebroso, amado, das dores da nossa vida. Amém? Vamos lá. Necessidade de pertencimento. Isso é da natureza humana. Nós desejamos pertencer a algo, né? A necessidade de pertencer ou necessidade de pertencimento foi definida pelo psicólogo americano Abraham Maslow, né? As pirâmides de necessidade de Maslow, né? E ele acreditava que as pessoas são seres sociais que têm uma necessidade de pertencer a um grupo, amar os outros e serem amados, né? Nós falamos um pouco sobre esse raciocínio numa ministração que nós falamos: amar e ser amado é tudo que desejamos. Então, na verdade, nossas angústias e dores, essa nossa necessidade extrema de ser reconhecido, de ser notado, de ser percebido. É por isso que a gente vai lá no Snapchat, tá certo o nome? E coloca aquele filtrão e diz: olha como eu sou bonito. Você está demonstrando ali que você pertence à sua frustração, que você não acredita mesmo em você, nas suas possibilidades. Você precisa de filtros, você precisa de ser outro, porque o que você é, a sua essência, no seu entendimento, não agrada as pessoas. E essa necessidade de agradar a todo mundo. Nosso rei, ele esteve na terra
Jesus, e ele foi morto pelos homens, porque ele não conseguiu agradar a todos, e nem era o objetivo dele. O objetivo dele era glorificar a Deus e nos dar perdão de pecados e salvação. Nós vivemos nessa sociedade de consumo, né? De imediatista, que nós temos que ser aceitos e vistos. Gente, isso produz angústias, dores. Irmão, a cara tá cheia de filtro no Snapchat, cheia de filtro no Instagram, e o coração tá cheio de dores, o coração tá cheio de dúvidas, o coração tá cheio de angústias. Irmãos, não se percam na mentira desse tempo. Voltem a viver, voltem a ter vida. Abram espaço nessa vaidade, nessa vida vã, para que Deus entre e mude tudo, mude sua história. Não seja escravo, irmão, das suas próprias expectativas. Você se frustra com você porque você nunca vai se transformar naquilo que você posta nas redes sociais. A verdade não existe ali, nem sua e nem dos outros. Né? Nós vemos aqui, essa semana está se beijando, semana que vem a notícia, separou-se, divorciou-se. Não existe nem amor verdadeiro ali. Ali não é padrão de vida ético e nem moral, irmão. Se desprenda disso. É o maior produtor de frustrações e de mentiras. E pior que nós nos acostumamos, nós pertencemos àquela ambiência. Amém? Nós temos que refletir a respeito disso. Ele acreditava, a gente já falou que ele acreditava que as pessoas são seres sociais. Nós somos seres sociais, mas nós não pertencemos às ambiências que nós estamos lá, né? A gente fala agora de uma filosofia de Maslow, mas a gente tem que voltar um pouquinho antes, lá em Jung, né? Jung, ele vai falar para você que você tem que ter individuação, você tem que ter um pensamento de pertencimento, de olha, eu sou eu, apesar das circunstâncias. Eu tenho em mim um Deus que é maior do que tudo isso. Nós devemos, irmãos, deixar Deus ser Deus das nossas vidas. Eu vejo muitas pessoas sofrendo e muitas pessoas em solidão porque já não conseguem mais se relacionar verdadeiramente com pessoas de carne e osso. Quando no primeiro conflito, quando na primeira negativa, quando na primeira frustração, aquela pessoa já não presta mais. Por quê? Porque ela não pensa como eu penso. Ela não corresponde aos meus anseios. Nós não temos mais o diálogo, nós não somos mais verdade. Nós somos condicionados a ter aquilo que queremos, ouvir o que gostamos de ouvir. Se a pessoa pensa diferente, vamos falar de país polarizado. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, então você é o demônio. E você é isso, e você é aquilo. Você não te ouço mais. Eu vou vedar os meus ouvidos para as suas opiniões. Eu não quero me relacionar com você, porque você tem a mente diferente da minha. E nisso vamos construindo barreiras de inimizades. E nisso vamos dissolvendo as nossas famílias. E nisso vamos deixando os nossos velhos amigos. E nisso vamos deixando a vida ser destruída e consumida pelas nossas vaidades. Irmãos, amizade é melhor do que a sua opinião. É melhor ter paz do que razão. Seja flexível nos seus relacionamentos. Volte, sente na mesa com seus irmãos, com seus pais, com seus primos. Não importa em quem ele vota, ele é seu primo, ele é seu pai, ele é seu irmão, ela é sua esposa. Não importa o que ela tem como ideologia política, todos temos opiniões, mas sejamos verdades um com o outro. O nosso relacionamento ele tem que ser colocado em prioridade. Tem pessoas que pertencem à ideologia e não pertencem mais aos relacionamentos e afetos. Irmãos, não se deixe enganar. A palavra do Senhor fala: céus e terras passarão, tudo isso vai passar, mas as minhas palavras permanecerão. Você vai construir relacionamentos de ódio, relacionamentos de sofrimento, vai perder a tua salvação por causa de ideologias. Esquece, irmão, para de sofrer. Estratégia do dinheiro. Isso é pertencer a Deus, é não viver as dores das circunstâncias do mundo, amém?
A nossa cultura contemporânea é a cultura do efêmero. Não é algo tão valioso para uma geração estética se declarar um amigo de Deus. Não tanto como demonstrar-se bem-sucedido ou esteticamente bem parecido com os padrões de alguém adequado a uma sociedade de consumo. Meu irmão, essa necessidade de você pertencer à multidão, hoje a gente já falou disso, isso dissolve você, faz com que você perca a sua essência, faz com que você perca a sua singularidade, faz com que você perca a sua identidade. E eu não canso de falar aqui, a sua identidade é ser um filho de Deus, um filho amado de Deus. E o filho de Deus, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele tem que encontrar satisfação em Jesus. Ele tem que se libertar dos efêmeros da vida, das coisas efêmeras, das coisas vis, né, da vida. E começar a buscar aquilo que é incorruptível, aquilo que verdadeiramente, de fato, tem valor. Amém? Isso daqui nos corrói, nos consome. Nós pertencemos a Deus, amados. Nós pertencemos a Jesus. E a sua nova identidade é ser um filho de Deus. Vamos para o texto base depois dessa pequena introdução. É só a introdução, irmão. Antes da meia-noite a gente termina. Nosso texto base de hoje é identificar as nossas vidas. É entender nas nossas vidas que nós pertencemos a Jesus. 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, adquiridos, resgatados da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeitos, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Foi Jesus quem te comprou, e a moeda que ele pagou, foi que ele gastou, que ele empenhou na sua compra, foi o seu próprio sangue vertido na cruz. Isso é uma reflexão, irmão. Você pertence a Deus porque Ele te comprou com o próprio sangue. Ele se deu por você. Ele se deu em sacrifício para levar sobre si todas as suas dores, todas as suas angústias, todas as suas incertezas, todo o seu medo. Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Então a gente tem que encontrar plenitude, completude nesse Deus. A gente tem que encontrar satisfação nesse Deus, porque é isso que Ele nos proporciona: gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Se nós ficarmos presos dentro das limitações da nossa mente, das nossas angústias existenciais, a depressão toma conta da nossa vida. A grande epidemia da nossa geração não é o coronavírus, não. É depressão, é ansiedade, é insatisfação existencial. É dor com o passado, é dor com o futuro, é dor em tomar decisões, é a dor do medo. Essa é a grande epidemia que assola a humanidade. E essa epidemia, ela não ataca o pobre só, ela ataca o rico, ataca a classe média, ataca todas as camadas da sociedade. Como eu já disse para você, depressão não é mal de pobre. Os campeões em suicídio, Japão, Suécia, país de primeiro mundo, amados, encontre paz, alegria e gozo em Jesus. Entregue a sua vida, saia desse pântano de dor, desse lugar onde a sua vida é consumida. Amém? Amém. Se vocês estiverem sérios, que nem elas estão sérias aqui, Jesus. Mas que essa palavra venha confrontar a nossa vida, a nossa mente. Amém? O senso de pertencimento. Pertencimento ou sentimento de pertencimento é a crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade. Agora eu vou mudar essa definição do Aurélio para você, para mudar para um pertencimento mais substancial. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte de um lugar onde as pessoas verdadeiramente se amam, e não te amam pelo que você pode oferecer,
Não é o amor da barganha, mas é um amor incondicional. Elas amam você porque Jesus te amou. Porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos encontrou primeiro, porque Ele nos resgatou primeiro. E nós pertencemos a Ele totalmente, a Ele. Pertencer a Ele é descansar em verdes pastos. É descansar na certeza de que a nossa vida tem um objetivo. É descansar na certeza que a nossa vida tem um destino certo. É tudo isso que nós precisamos. É tudo isso que nós precisamos. O ser humano, ele precisa de paz. Ah, eu preciso de dinheiro. Não, você vai ter dinheiro e vai ter tristeza. Ah, eu preciso... Não, você precisa de ter paz. E paz só existe em Jesus. Só existe em Deus. Só existe equilíbrio, paz e alegria em Jesus. Amém? Como a gente fortalecer esse vínculo, como a gente fortalecer esse elo de ligação com Deus, de relacionamento com Deus. Eu vou te dar aqui, vou dar uma de coach. Não, não é coach, mas são passos que a gente vai adicionando à nossa vida, que nós vamos cada vez mais nos abandonando e confiando em Jesus, né? 7 dicas para fortalecer o sentimento de pertencer a Deus. O primeiro passo é: dedique tempo ao seu relacionamento com Deus. Irmão, não é aqueles 5 minutinhos antes de dormir? 5 não, tô sendo bondoso com você, hein? 1 minuto e 45 segundos, amém. E aquela hora que você acorda não, irmão. Busque reflexões profundas em Deus, busque meditar na palavra, busque conversar, construir um diálogo com Deus, uma amizade com Deus, intimidade com o Senhor, busque conhecê-lo. Esse é o primeiro passo para você dar uma transformada na sua vida, amém? Desfrute cada momento em plenitude. Quando você estiver com Ele, aproveite. A minha comida é a vontade do meu Pai. Lembre daquilo que Jesus falava. Se entregue totalmente na presença de Deus. Deixa que Ele entre na sua vida, transforme a sua vida, mude a sua vida, dê carta branca para Jesus. Mas desfrute de cada momento. Desfrute de cada renúncia. Desfrute de cada coisa que você vai ter que abrir mão. Ó Deus, isso daqui me dá prazer, mas o meu prazer maior é estar contigo. Desfrute em abrir a sua mão, em dizer, ó, eu abro mão. Encontre prazer em estar cada vez mais próximo de Jesus, né? Demonstre sua gratidão a Deus, seja grato. Como eu disse aqui não faz muito tempo, até o ar que entra nos nossos pulmões é Deus que coloca. Encontre motivos, 1000 motivos por dia para ser grato. Por agradecer pela sua saúde, pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu emprego, ou pelo emprego que Deus vai proporcionar para você. Encontre felicidade nisso. Encontre satisfação em saber que Deus, Ele está cuidando de você. 4, evite fazer coisas apenas para agradar. Não seja mecânico, seja verdade. Olha, não evite fazer coisas para... Olha, principalmente no relacionamento cristão, tem pessoas que ele quer cruzar a bola e cabecear na área, fazer tudo e perde vida, perde família, perde relacionamentos, perde lazer. Sai 7 horas da manhã para a igreja e chega em casa às 11 horas da noite, irmão. E a sua família, que é o seu principal ministério? Quando você tem um equilíbrio entre família, espiritualidade e trabalho, você tem uma vida mais tranquila, amado. Procure esse tipo de relacionamento com Deus. Amém? Peça perdão e perdoe. É gostoso pedir perdão? É bom? Mas é melhor perdoar ou pedir perdão? O que vocês acham? É melhor perdoar? Os dois têm que ter a mesma escala de prioridade na sua vida. Na medida que vocês foram perdoados, perdoem. Imagine tudo que vocês já fizeram na vida e Jesus falou, você está perdoado. Nada que fizerem contra vocês vai ser motivo de você não perdoar. Perdoa, irmão. Liberta essa pessoa dessa dívida. Liberta essa pessoa desse sentimento de falta de perdão. Amém? Viva a vida de uma forma leve. Não produza dores em você mesmo e nas outras pessoas. Perdoem e peçam perdão. Amém? Cuide da sua escuta espiritual. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque se você não ouvir a voz de Deus, irmão,
Não adianta buscar a Deus, porque você está vivendo a sua vontade do mesmo jeito. Ouça a voz de Deus. Dedique tempo a Ele, que você vai aprender a ouvir a voz do Senhor. E tenha interesse, a sétima e última é: tenha interesse pelas coisas que vêm do alto, que são do alto. Cuida da sua introspecção, irmão. Cuida da sua introspectividade. Cuida da sua alma, cuida do seu espírito. Busca, medita no Senhor. Lança fora toda angústia, toda dor, tudo aquilo que te prende nesse mundo. E viva uma vida de alto nível na presença de Deus. Aí você vai ter a sensação de você pertencer verdadeiramente a esse Deus, amém? Eu achei legal a ilustração que eu fiz daquele Forrest Gump, né? Ele era um homem que ele tinha muitas histórias, né? Ele tinha muitas histórias, mas ele estava sentado no banco de uma praça contando da sua vida para todas as pessoas. Algumas acreditavam, outras não. E a vida dele foram muitas tristezas, muitas dores, muitas desilusões, assim como a vida de todos nós. Nós devemos começar a entender que a nossa felicidade ela só pode ser completa em Jesus. Frustrado é o homem que confia no outro, que espera no outro a sua felicidade. Como eu digo aqui, até no relacionamento conjugal, irmão, não case para ser feliz, seja feliz e case. Olhe para aquela pessoa e se apaixone pelas qualidades dela. Não por aquilo que ela possa vir a ser, mas pelo que ela é. Porque se você criar projeções no outro, você vai ser um frustrado. Esse é o motivo das frustrações e dos divórcios. É porque a pessoa imagina, quando casar muda. Quando casar melhora. Não melhora e nem muda. Amém? Tenha domínio próprio, irmão. Analise, tenha um olhar crítico na vida, em tudo. Isso faz parte do bom senso do ser humano normal, ainda mais de um filho de Deus. Amém? Aí a gente vai falar agora das necessidades básicas dos seres humanos, né? Segundo a psicologia, segundo a análise de Maslow. Então as necessidades básicas é ser ouvido na sua essência. Minha filha está querendo participar aqui, está glorificando de pé. Ser ouvido na sua essência, ser notado, reconhecido e amado é a segunda necessidade. A terceira necessidade é ter direito de errar. Será que Deus ele supre essas necessidades e muito mais? Será que Ele tem suprido na sua vida assim como Ele supre na minha? Acredito que sim. Ser ouvido na essência, Deus ouve até aquilo que você não fala, amado. Amém? Deus ele nunca vai te frustrar. Deus ele vai falar com você, Ele vai responder até aquilo que você não perguntou. Porque Ele é Deus, Ele sabe das coisas que estão dentro do seu coração, amado. Em 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O Senhor ele está com os olhos postos em você, os ouvidos abertos para você, para te ouvir, amado. E como eu falei aqui, muitas vezes você não precisa nem falar. A lágrima que sai do seu olho, Ele sabe o motivo. Ele supre essa necessidade de ser notado, de ser ouvido na sua essência, na sua angústia, na sua dor. Ser notado e reconhecido e amado. Será que Deus ele supre essa necessidade na sua vida? Ah, irmão, Ele supre sim. A iniciativa de amar foi de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou. Ele que pagou o preço. Ele não colocou os seus pecados numa balança. Ele te amou primeiro, antes da fundação do mundo. Amor perfeito e incondicional, somente o de Jesus. Por isso que eu digo, irmão, Deus é a resposta para todos os dilemas da vida humana. Deus, Ele completa todo aquele vazio existencial que nós temos. Amém? 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ter direito de errar, perdoar a si mesmo, aos outros e a gente poder ter uma ressignificação na nossa vida. Ele sabe que você foi feito de pó assim como eu. Ele sabe que nós vamos errar. No momento seguinte que a gente se arrependeu, a gente já está pecando.
Amém? Isso não é carta branca para pecar, mas é uma prova de que nós somos imperfeitos e necessitamos desse Deus. E Ele não nos condena sem cessar, amados. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, do 3 e 4. Então Ele sabia, Deus Ele sabia que nós pecaríamos, que nós falharíamos. Muitas vezes o mundo não perdoa, né? O mundo ele sentencia, ele te coloca ali para sofrer, mas Deus ele está falando assim, irmão, olha, filho, eu estou te perdoando. Eu sei da sua limitação, eu sei que você é feito de pó, de barro. Eu sei que você é frágil como a erva do campo. E eu te perdoo. Deus ele está te perdoando, amado. Abre teu coração hoje. Sabe aquela dor que você carrega, todo mundo te vê sorrindo, mas que você carrega? É ali que Ele está tratando, é ali que Ele está entrando, é ali que Ele está perdoando, é ali que Ele está pondo o seu bálsamo de cura, de libertação. Pertença a Ele, Ele cuida daquilo que pertence a Ele. Eles estão ali com os olhos postos nos justos e com os ouvidos abertos para ouvir o sussurro, o bramido, aquele gemido de dor mais íntimo da alma do justo. Ele está ouvindo. Amém? Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, cuida de você. Nós não nos doamos porque não nos pertencemos. Esse é o nosso maior defeito. Sabe por que nós não conseguimos nos entregar totalmente a Deus? Porque nós ainda não nos pertencemos. E a entrega, a renúncia total é quando nós nos lançamos na presença de Deus e nos oferecemos como sacrifícios vivos e agradáveis, né? Que esse é o nosso culto racional, quando nós colocamos na presença de Deus e falamos, olha Deus, você me venceu, eu estou na condição de rendição, eu dou por perda todas as coisas pela excelência que há do conhecimento de Cristo Jesus, eu me rendo. Lembre-se de um soldado na batalha, quando ele vê que ele não pode contra o seu oponente, e nós não podemos contra Deus, nós somos fracos, nós somos limitados. Quando ele vê que não há solução para sair daquele lugar, para sair daquela situação que ele está, ele levanta suas mãos e diz, eu me rendo. É momento de você se render diante de Deus agora e declarar que Ele sim é o Senhor da sua vida. Que Ele tem poder para governar a sua vida, as suas emoções, os seus sentimentos. É tempo de deixar de sofrer. É tempo de viver na presença de Deus, amado. Amém? Ele nos dá permissão para errar. Permissão para errar talvez seja forte demais. Mas não que Ele dê permissão para que a gente erre, mas Ele sabe que a gente vai errar, e Ele tem o dispositivo do perdão, e Ele sabendo que nós vamos errar, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque se não fosse pelas suas misericórdias, nós seríamos consumidos pela ira de Deus. Quando Ele olha para os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, existe um filtro chamado sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos santifica na presença de Deus. Acredite, Ele criou dispositivos para que você não seja destruído, irmão. Agora você tem que pertencer a Ele. Você tem que pertencer ao cuidado dEle. Amém? Agora vamos aqui a uma reflexão sobre o versículo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, que vocês foram resgatados da sua maneira vã, vazia de viver, que lhes foi transmitidas através de seus antepassados. Deus, Ele declara aqui que nós fomos tirados de um lugar e que agora nós pertencemos a Ele, né? Lá em 1 Coríntios 6:20 está escrito, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus com vossos corpos. Nós temos que glorificar a Jesus, porque nós fomos comprados por um preço muito alto. Amém? Devemos abandonar as velhas práticas. Ora, pois, está escrito lá em 1 Pedro 4, do 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências, para as suas fraquezas, para as fraquezas dos homens, mas para a vontade de Deus. Pertencer a Deus não é viver para as nossas fraquezas mais, não é viver
para aquela série de limitações que a gente falou aqui, medo, angústia, solidão, essas coisas, viver para Deus, viver para os planos de Deus, viver para as coisas que vêm do alto, abandonar de fato a nossa vã maneira de viver. Amém? No 19 ele fala do preço que foi pago, né? Mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeitos, nós fomos comprados. Amém? Que nós devemos cuidar disso. Foi pago um alto preço pelas nossas vidas, né? E no 19 ele fala: conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, para que vocês fossem manifestos filhos de Deus, para que vocês fossem adotados de posse exclusiva de Deus. Nós somos posse de Deus, nós somos pertencentes a Deus, nós somos o seu rebanho, nós estamos no seu aprisco, nós o pertencemos, e o bom pastor ele vai zelar pela nossa vida, pela nossa existência, e nós temos que confiar nisso, irmãos. Parece que quando a gente fala de evangelho e fala de abandono das coisas desse tempo que nos sequestram, a gente parece que está falando o conto da carochinha. Não é, irmão, é espiritualidade. É encontrar a paz que nós devemos encontrar em Jesus e abandonar as coisas que nos derretem, que nos corroem por dentro. Quanta dor aí, irmão, a gente está no meio dessa ministração, quanta dor. É abrir mão, é deixar Deus curar, é deixar Deus tocar, é deixar Deus transformar experiências ruins. Todos tivemos, umas maiores, outras maiores. Você sabe da sua dor, mas você sabe que tem um Deus poderoso, que Ele é muito maior do que a sua dor. Ele pode mexer na sua vida de uma forma que isso daí para você vai passar. E Deus vai colocar novos sonhos, Ele vai colocar novas esperanças no seu coração. Se permita, deixe Deus tocar na sua vida, amado. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu vou fazer a pergunta para vocês. Vocês estão aí, amados? Eu quero ver vocês se manifestarem nesse grupo aí. Vocês estão muito escondidinhos hoje. Eu tô pegando pesado? Tá muito... Não, né? Às vezes o Senhor ele fala justamente aquilo que a gente precisa ouvir. Que a gente precisa sair daquele lugar onde a gente está sendo destruído pelos sentimentos ruins e colocar a gente na presença do Senhor. Amém? Mais uma vez eu vou fazer aquela pergunta para vocês: a quem pertencemos de fato? O cristão é uma pessoa que foi resgatada por Cristo de sua vida de pecados e transgressões. O alto preço desse resgate foi o sangue dele, o sangue que ele derramou em nosso favor. A nova vida que temos pertence a Jesus. Nós somos dele e devemos viver para ele. Adquirir consciência da misericórdia que ele nos ofereceu deve mudar a maneira que vivemos. A gratidão que sentimos no coração por seu amor deve nos conduzir a uma vida de amor, compaixão, santificação. Agora pertencemos a Cristo e Ele pertence a Deus. Nós pertencemos a Jesus, amados. E nós temos que colocar esse pensamento como uma máxima nas nossas vidas. Nós temos que colocar na nossa mente esse entendimento. Eu vi hoje um texto, e esse texto falou muito comigo, falou muito ao meu coração. O texto é assim: comece a pregar sobre revelações e promessas, que você encherá uma igreja. Abra o livro de Romanos e rapidamente você esvaziará. E por quê? Porque Romanos ele vai falar seriamente sobre a nossa condição humana, e sobre o preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida, e sobre a necessidade de renúncia que nós devemos ter, e sobre a necessidade de estar na presença de Deus que nós devemos ter, e sobre aquilo que é o objetivo central da nossa vida e da nossa existência, que é Jesus. Jesus ele parece para esse mundo que não é tão encantador, porque ele vai mexer justamente com as coisas desse mundo a qual pertencemos, né? Ele vai nos tirar da nossa posição de conforto. Ele vai fazer com que nós olhamos para o alto e entendamos que somos dependentes dele em todas as coisas, que éramos mortos em nossos pecados e transgressões e fomos ressuscitados juntamente com Cristo, através do seu sangue, através do arrependimento, através do perdão de Jesus.
Isso foi um preço muito alto, irmão. Se isso não gera prazer e não gera em você uma nova expectativa, uma nova perspectiva, o que mais, irmão, nesse mundo é capaz de te fazer feliz? Se Jesus ele não te dá plenitude, se Jesus ele não te satisfaz, o que mais pode te satisfazer? Essa é a reflexão de hoje. Pertencer a Deus é melhor do que, como diz o salmista, mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Tem pensado em pertencer de fato a Deus? Ou tem pensado em pertencer ou ser pertencido a coisas, a desejos, a dores, às necessidades? Deus é maior do que as suas necessidades, amado. Reflita sobre isso. De que maneira a morte de Jesus tem moldado os seus valores pessoais? De que maneira você saber que você pertence a Jesus tem mexido com o seu entendimento, com a sua vida? Tem mexido nas suas reflexões? Qual é o tempo que Deus ocupa na sua mente todos os dias? Uma fração de segundos? Imagina você sendo objeto de um amor e aquela pessoa na qual você acredita amar em você pensa em você do tanto que você pensa em Deus. Você se sentiria amado? Você se sentiria parte dessa pessoa? Ou simplesmente um lapso do pensamento dessa pessoa? Seja todo de Deus. Seja pleno de Deus. Amém? É uma reflexão pra gente hoje, pra mim, pra vocês. Essa palavra veio primeiro a mim e eu falei com a Sil. Sil, não é uma palavra pra gente transmitir ao vivo, Sil. É uma palavra pra gente falar olho no olho, pra gente falar de frente pra pessoa, pra que a gente trate essas dores olho no olho. Mas o Espírito Santo tá na tua casa hoje, tá te visitando aí, e ele vai mexer nesses cantinhos doloridos da sua alma. Amém? A consciência de pertencer a Deus nos traz outra perspectiva de vida, outra motivação existencial. Em Deus estamos libertos do opressor das nossas almas. Ele nos liberta de Satanás, amado. Amém? Para Ele isso não é problema. Nós estamos libertos do medo, das angústias, das culpas e de todas as prisões do passado. Somos livres para viver, não apenas sobreviver. Podemos em Deus, através do sangue de Jesus Cristo, desfrutar de uma paz interior que só os justos conhecem. A paz que excede todo entendimento. A paz que traz o equilíbrio necessário para permanecermos firmes até o fim. A paz que traz o descanso das nossas almas. Se você deseja ter essa paz, se você deseja pertencer totalmente a Deus, se você deseja essa libertação na sua vida hoje, amado, para o que você está fazendo agora e repete essa oração comigo. São angústias, são dores profundas. São coisas que nos sequestram, verdadeiramente nos sequestram. São coisas que nós carregamos sozinhos, né? São coisas que muitas vezes nós não abrimos para a grande multidão, para o grande público. Mas são coisas que nós precisamos tratar, senão as nossas vidas serão vidas miseráveis. Serão vidas cheias de dores. Uma vida pautada em analgésicos. E esses analgésicos geralmente trazem mais problemas no futuro. Se você tem vontade de sentir essa paz que transcende a naturalidade, transcende o humano, repete comigo essa oração, meu amado. Senhor Deus, o desejo mais íntimo do meu coração é pertencer ao Senhor, de fato pertencer ao Senhor. Que a sua paz, que excede todo entendimento, venha inundar todo o meu ser, Pai. Que o teu Espírito, o teu bálsamo, a tua cura invada a minha alma, nossas almas, e venha tratar as nossas dores e profundas dores que nós temos, Senhor. Que o Senhor venha transformar o nosso entendimento, nossa mente. Que o Senhor venha mudar, Senhor, a nossa escala de prioridades, Senhor. Para que haja no nosso coração o desejo de pertencer verdadeiramente, de estar verdadeiramente em Ti, de estar verdadeiramente contigo. Deus nos ajude. Nós precisamos nessa caminhada de que o Senhor nos dê a mão. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos tire desse lugar.
Nós precisamos que o Senhor nos tire desse abismo, dessa tristeza, dessa depressão, dessa solidão, Deus. Nós precisamos pertencer ao Senhor e não a esses sentimentos contrários à sua vontade, Pai. Nós somos filhos teus, nós somos filhos por adoção. Nós somos criados pelo Senhor, nós queremos viver a plenitude de um filho de Deus, Pai. Nós sabemos que a vida nem sempre vai ser cor-de-rosa, nem sempre vai ser colorida. Dias de dores virão, Pai, mas esteja conosco. Fortaleça-nos em Ti. Fortaleça, Senhor, o nosso caráter em Ti, Pai. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. E nos ajude, Pai, a ser cada vez mais parecido com Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que essa seja a nossa maior qualidade, pertencer a Deus. Ser uma posse de Deus, ser um filho de Deus. Deus nos ajude. Nesse mundo de incerteza, Senhor. Nesse mundo de inseguranças, Deus. A única confiança que nós temos é no Senhor, que é a nossa rocha. Nos ajude, Deus, a estar junto contigo em todo o tempo. Nos abençoe com o teu amor, com a tua graça. E que a tua paz, que excede todo entendimento, nos acompanhe em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Que hoje você tenha sido tocado. Essa palavra foi para você. Ela veio primeiro para mim, ela tratou meu coração. E Deus falou, compartilhe com seus amados, compartilhe com as pessoas que você ama. E como eu amo todos vocês e como eu amo toda a igreja. Amém, igreja? Amém. Eu estou compartilhando com vocês. Não é tempo de dores. Não é tempo de sofrimentos. Não se sinta, irmão, não se deixe, não se permita se sentir inferior ou não se perca nos seus complexos de inferioridade. Saiba que em Deus você é mais que vencedor. Saiba que Deus, Ele te amou primeiro. Saiba que você foi eleito antes da fundação do mundo. Saiba que você, como diz esse mesmo texto de 1 Pedro, você foi pela presciência de Deus escolhido para ser salvo e ser amado. Aceite-se ser amado, aceite-se ser uma posse de Deus. Aceite-se ser um filho de Deus. E joga fora todas essas coisas que vêm te tirando o sono, te tirando a paz, te roubando vida, te roubando a existência. Que você venha encontrar tal prazer em Deus que você volte a ter prazer na sua casa, com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho. Que você acorde amanhã cedo com uma outra vontade, com uma outra perspectiva, com outro desejo de viver, não apenas sobreviver. Que Deus venha colocar um sorriso estranho na sua cara. Que Deus venha colocar um ar de felicidade estranho na sua vida, a esse mundo. Mas só aqueles que são justos, só aqueles que são filhos de Deus têm. Amém? Que a paz que excede todo entendimento esteja na vida de cada um de vocês. Eu sei que não vai ser fácil. Vai ser um exercício de fé. Mas acredite, Deus, Ele estará contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, espero estar com vocês na próxima terça-feira para mais uma aula. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. E que vocês possam ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Cada vez mais cheios de Jesus. E que os nossos encontros possam se acontecer o mais rápido possível, porque eu estou louco de saudade de vocês. Amém? Deus abençoe a vocês. Um beijão. Fiquem com